Outro artigo dessa mesma lei dizia assim: os cursos profissionais poderão, segundo a área abrangida, apresentar modalidades diferentes quanto ao número e a duração, a fim de corresponder às condições de mercado de trabalho. Novamente vem a questão do mercado de trabalho e vem o que a gente já entende como uma flexibilização da duração desses cursos que já era previsto em lei. Esse artigo tinha um parágrafo único que dizia o seguinte, e aí é o que vocês vão poder identificar, um que até hoje acompanha como um desconhecimento em relação aos cursos superiores de tecnologia. Serão organizados cursos profissionais de curta duração, destinados a proporcionar habilitações intermediárias de grau superior. Então, estava escrito na letra da lei que eles eram intermediários e que seriam de curta duração. Esses parágrafos aqui, eles não apontavam diretamente para o tecnólogo. Eles eram parágrafos de uma reforma do ensino superior que apontaram que a partir desse parágrafo foi possível fazer a criação da engenharia de operação e também dos tecnólogos, cursos de formação tecnológica. Ele não era escrito apenas para tecnólogo, ele era uma abertura que a lei trazia para esta situação. Bom, esse período, nós estamos falando de 68, havia sim uma carência desses profissionais no Brasil, havia um forte desenvolvimento da indústria e havia uma crítica à formação dos engenheiros no país também. Isso tudo, digamos, era a conjuntura naquele momento em 68. Bom, a partir daí esses cursos foram criados, em sua maioria, por universidades federais. É outra ideia equivocada, que os cursos são fundamentalmente de iniciativa privada. Em sua criação, eles eram, na sua totalidade, por universidades federais. Eu comento só a título de exemplo que o curso de fonoaudiologia era um curso tecnólogo dessa época, o curso de estatística também, como foi criado como tecnólogo nessa época, açúcar e álcool e tantos outros existentes. Bom, sabemos que ocorreu o declínio até a extinção da engenharia de operação, que tinha essa figura muito do superintendente, do supervisor, no chão de fábrica, e os cursos de tecnologia eles ficaram praticamente restritos, pequenas iniciativas, ainda fortes no estado de São Paulo, mas muito tímidas em outros estados, e principalmente aos cursos de tecnologia em processamento de dados. Eu costumo dizer que parece que esses cursos estavam hibernando desse período, mais ou menos dos anos 70 até os anos 90, nós temos um período, inclusive, de declínio desses cursos. Houve uma tendência, nessa época, o ensino superior, ele tinha um termo que, de vez em quando, eu escuto vocês falarem aqui, que não existe mais, mas que já existiu, da graduação plena. Então, havia a ideia de que, fazendo esse curso, você devia, como ascensão, inclusive, de seus estudos, procurar uma graduação, esta sim, plena, porque nós tínhamos, à época, a licenciatura curta e a licenciatura plena, e havia as graduações curtas e as plenas. Isso também, nós estamos lá na década de 70, ainda da criação desses cursos. Bom, o cenário da legislação do ensino superior, ele avança. Nós temos hoje muita clareza já há quase 20 anos, que a nova LDB, de que as graduações não necessitam de seu adjetivo, então não existe uma graduação curta ou uma graduação plena, existem sim graduações. Elas vão ter lá fora da escola, lá no mundo do trabalho, vão ter as gradações que o próprio mundo do trabalho aplica, mas essa não é uma questão escolar, e sim uma questão de mundo do trabalho. A questão escolar, nós dissemos todas as graduações no Brasil são plenas, até porque não existe a palavra mais plena na legislação brasileira. Bom, eu vou retomar um pouco o tema, a primeira não verdade a respeito de tecnologia, que são cursos recentes. Isso não é verdade. Mostrei para vocês que já vem um pedido por esses cursos de mais de pelo menos 40 anos. Isso se não quisermos contar de Capanema para cá. A segunda, que são cursos de curta duração. Bom, se eu comparo com engenharia, vou dizer, bom, é de curta duração sim, a engenharia tem uma duração bem maior, ou se eu comparo com a medicina.
Mas eu só queria compartilhar com vocês aqui a carga horária de outros cursos, ditos bacharelados, ditos graduações plenas, e que têm carga horária, inclusive, inferior aos dos tecnólogos, principalmente aqueles que a gente está falando na área industrial. Por exemplo, matemática, física, design, artes visuais, química, teatro, turismo, letras, história, só para exemplificar. Esses cursos, eles têm carga horária de 2.400 horas, já incluído trabalho de conclusão de curso e estágio, o que no caso do tecnólogo é para além das 2.400 horas. Então, também para contrapor que, sim, são de curta duração, mas não são os únicos do Brasil. Existem outros cursos com a mesma duração e a gente precisa sempre contextualizar a informação. Dá a impressão, quando se fala, são cursos de curta duração, que apenas os tecnólogos estão oscilando entre 3 anos de formação. Essa não é a realidade da educação superior brasileira. Outros cursos têm essa carga horária e, se pensarmos a nível mundial, existe uma forte tendência também de que esse primeiro lastro na educação superior, ele ocorra em cursos com duração entre 2 e 3 anos, sim. Entendemos que é aquele primeiro passo na educação superior. O segundo tema que eu gostaria de enfocar. O terceiro tema, sempre se fala muito, ou se tem sempre a ideia de que o tecnólogo ele ocorre em ambientes, como se chama, de tecnologia hard, tecnologias que estão envolvendo máquinas mecânicas, máquinas elétricas, ambientes industriais puramente. Sim, nós temos uma forte presença de curso de tecnologia nessa área, mas a tecnologia é vista atualmente como tendo 3 subdivisões. Seriam as tecnologias físicas, essas da indústria, que toma isso de forma, as tecnologias simbólicas, eu estou falando aqui de linguagens e mídias, e as tecnologias sociais, inclusive. Então, hoje os cursos de tecnologia, apesar de ter uma predominância em número na área industrial, nós temos desde cursos da área de linguagens para, por exemplo, deficientes auditivos, até cursos na área de teatro e tantas outras áreas onde a tecnologia ela tem aplicações. Para isso, eu indico a leitura do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, editado a primeira vez em 2006. Eu trouxe aqui uma cópia, onde tem os cursos listados, inclusive no eixo militar, que foi uma inclusão recente desses cursos na área de controle de tráfego aéreo e tantos outros cursos militares que também estão aqui nesse catálogo. Por que o Ministério reporta a importância do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos? Porque nós entendemos que o Estado brasileiro deve ter, além de sua função de fomentar a qualidade, também uma função de regular esses cursos. E a regulação ela se dá, muitas vezes, no caso do catálogo, por disciplinar as denominações nacionais do curso. Então, não importa se eu estou fazendo um curso lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, ou se eu estou fazendo lá em Belém, no Pará. O interessante é que se o perfil profissional de saída, se ele for similar, que ambos os cursos tenham a mesma denominação, e a gente chama de denominação nacional. Quando o catálogo foi instituído, havia mais de 2.400 denominações existentes, e essas denominações, elas revelavam um problema mais grave até do que os 2.400 denominações, porque até na engenharia isso tem ocorrido, denominações cada vez mais díspares e até um movimento do Ministério de tentar, através dos referenciais, consolidar denominações nacionais. Mas o problema era um problema de concepção. Cada novo ofertante, alguém que não conhecia a história do tecnólogo, alguém que não tinha experiência em educação profissional, ao fazer sua oferta de curso, fazia a tradução livre do que ele imaginava ser um tecnólogo. Em alguns casos, era um super técnico, em outros, um mini bacharel. E quando o Ministério se deparou com a situação, além desta limpeza de tantos nomes que existiam em torno de denominações nacionais,
também foi feita uma tentativa de, conceitualmente, dar o contorno da formação do tecnólogo.